Bom, então hoje o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma brincadeira, não, uma brincadeira com palito de fósforo. O que você precisa é de um disco rígido bem duro. Vamos aprender a instalar o Oracle. Oracle, nesse caso aqui, a gente vai instalar o Oracle XE, que é o Oracle gratuito para ambiente de desenvolvimento. Então procura lá no Google Oracle XE, download. Aí vai aparecer lá o 11G. O 11.2 e o 12 ainda está em beta, então não acho que não vale a pena. E vai aparecer a tela para informações do produto na Oracle, download. Aí aqui você tem que aceitar o termo e escolher uma das versões. Se o seu sistema operacional for Linux, ou Windows 32 bits ou 64. O meu, no caso, é 64. Então, quando eu clico aqui, eu tenho que fazer a autenticação no site da Oracle. Então, se você não tiver essa autenticação, na hora é só criar o seu login. E aí vai baixar o Oracle que eu já baixei aqui. Tá baixado. Então, vou mostrar aqui ele. Descompactar. E agora instalar. A instalação dele é bem tranquila. Aqui a gente já pode sair. Próximo, aceita os termos, próximo, instalar. Aí eu vou escolher um outro lugar que eu tenho mais espaço. Ops. Oracle, se quiser. Next. Aqui é a senha para o CISO System, que é o usuário CISA DBA do Oracle. É o usuário que tem privilégios além da conta. Então aqui eu vou botar uma senha qualquer, pode ser, sei lá, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Eu não lembro se aqui ele faz cheque de senha muito forte, mas deixa eu ver. Não fez não. Então aqui é onde ele vai instalar. Aqui é onde vai ficar o diretório home do Oracle, que vai ter também o cliente do Oracle, o client, que também é o TNS Names, que a gente vai precisar depois para poder ver onde ele fica e configurar. Aqui é o diretório principal, de onde a gente vai instalar. A porta de comunicação do Listener, que é por onde o DB Access vai comunicar com o banco de dados, porta 1521, que é a porta padrão do Oracle. Porta dos serviços de transação, compatibilizando com o Microsoft Transaction Server, acho que é para alguma aplicação específica, não sei, nunca usei esse negócio não. Porta do Oracle HTTP Listener. Esse cara aqui, se eu não me engano, também é a interface de gerenciamento. É por onde você cria as tabelas, cria os usuários, etc. Você faz por essa porta de gerenciamento. Instalar. A instalação demora só um pouquinho, porque a aplicação toda tem 300 e poucos megas de instalação, então é bem pequena. O objetivo de instalar o Oracle aqui é para a gente testar a aplicação, a utilização do Proteus também com banco de dados Oracle, porque existem diferenças quando você faz, por exemplo, uma query numa customização no Proteus. Se essa query usar TC/SQL Query, por exemplo, TC Query ou coisa do tipo, você vai ter que usar uma linguagem específica para
SQL e outra específica para Oracle. A não ser que você use lá o famoso DB Select Area e todo DB Skip, etc. Específicos da aplicação ADVPL com ADS, que é o padrão do Proteus e o legado, né? Mas caso você queira alguma coisa que tenha mais performance, é interessante fazer via TCSQL e etc. Por exemplo, se você for fazer lá a abertura de uma tabela muito grande no, no Oracle ou no SQL através do ADVPL puro, com DB-skip para poder passar de um registro para outro, coisa do tipo. Se você não tiver índices bem definidos, esse troço pode demorar pra caramba. Porque toda consulta que você faz, ou até inscrição, inclusão, alteração, exclusão, essas, essas operações elas são feitas através do Top Connect. Então você faz alguma coisa lá em ADS que vai ser transliterado para a linguagem do Top Connect, que é SQL ANSI puro, que não é performático, e esse cara, por sua vez, vai executar lá no banco. Então demora um pouquinho mais do que se você fizer uma query direta no banco. Embora a melhor opção seja a utilização de Story Procedure, que inclusive operações como fechamentos, saldos, até o last day, o último dia do mês, são stored procedures que são configuradas no Proteus diretamente no banco de dados. E quando você aplica essas stored procedures, elas são compiladas especificamente para SQL ou Oracle. Por mais que o Proteus ele seja compatível com uma gama enorme de bancos de dados pelo ODBC, e os bancos homologados têm lá no TDN, né, quais são. O SQL e o Oracle são os bancos comerciais mais utilizados. E é natural focar o desenvolvimento nos que são mais utilizados por questão de recursos, né, de custo operacional. Então você só tem Story Procedure para esses dois bancos. E é legal ver o funcionamento de um e de outro, né, diferente. Outra coisa também interessante é quando você tem que fazer alguma importação com um banco legado, coisas do tipo, que você utiliza o Oracle ou o SQL e você às vezes é necessário fazer acesso direto a uma tabela do banco. Nesse tipo de operação, ter um banco de dados Oracle Express Edition na máquina é interessante. E a instalação ainda não acabou. Então, finalizando a instalação, concluir. E observa que apareceu um ícone novo aqui, conceitos básicos. Então, terminou a instalação. Agora vamos configurar o DB Access. Se fosse o banco de dados SQL Server, a gente ia configurar o ADBC. Só que no caso do Oracle é um pouquinho diferente. Tem o banco de dados Oracle, o DB Access, APV Server e Smart Client. Esses caras aqui todos se comunicam, certo? Diretamente por suas portas. Agora, no caso do banco de dados Oracle, você precisa de um tipo ODBC no SQL Server, que é o Listener, o TNS Listener. Esse cara funciona na porta 1521, que é aquela que a gente viu na instalação. O DB Access comunica através dele para poder chegar no banco de dados, beleza? Então, para isso, eu vou ter que configurar o meu ODBC. Desculpa, o meu DB Access. Deixa eu parar aqui. Então vou rodar o meu DB Access aqui. Deixa eu fazer a configuração básica dele primeiramente.
Beleza. Tá, então vamos configurar o DB Access do zero para o Oracle. Que eu inicio o serviço do DB Access. Aqui está com o modo console. E agora eu vou lá no DB Monitor, acessando o meu DB Access que está na própria máquina, na porta 7890. Venho aqui em configuração, Oracle, só tem o padrãozão aqui, eu boto XE, que é o nome da minha instância. O Oracle XE ele tem limitações, você não pode criar uma instância com outro nome nele, porque ele é só como se fosse uma ferramenta de avaliação. Usuário System, a senha que a gente botou na instalação do Oracle. E tem que marcar sempre, 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 sempre usar blob para campus member, sempre. Quando for Oracle, sempre marcar essa opção. E agora vamos aqui no assistente para poder testar, e provavelmente vai dar um erro, XE. Beleza? Por que deu esse erro? Não que o usuário e senha estejam inválidos, mas se a gente for ver aqui na mensagem, olha o que ele está dizendo. Erro menos 35, Oracle OCI not load. Ou seja, é como se o DB Access não conseguisse achar o TNS Names. Como é que ele acha esse cara? Como é que ele conecta nessa estrutura? Através de que parâmetros ele conecta? A gente viu que no ADBC basta criar um ADBC com o mesmo nome, o DB Access acha o mesmo nome, vai lá e conecta. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente. Você precisa de uma biblioteca apontada aqui no DB Access para poder ele encontrar. Então vamos fechar aqui para o serviço e procurar essa biblioteca. Essa biblioteca fica na instalação do Oracle, no caso do Oracle XE, Products, a versão, Server, bin, e aqui a gente vai procurar OCI. Vou botar aqui por nome, OCI. Pronto, é essa DLL aqui. Então é esse caminho que eu tenho que botar lá para ele, nessa DLL. E como é que a gente vai fazer isso? Lá na configuração do DB Access, vem aqui no DB Access, deixa eu abrir aqui no Notepad, mais. E aqui embaixo a gente vai ver a instalação do Oracle, né? Usuário, senha criptografada e tal. E aqui o blob. E aqui está Oracle, qual o environment que a gente usa o Oracle? XE. Então XE aponta para esse cara que tem essa configuração. Aqui embaixo a gente precisa botar uma informação que eu, logicamente, não lembro de cabeça. Que é essa daqui. Onde a gente viu lá o caminho, né? O caminho da OCI. A gente bota aqui Client Library. Isso. Client Library. E o caminho da OCI.dll. Agora ele vai enxergar o TNS e vai fazer a comunicação e vai conseguir acessar o banco de dados, beleza? Então vamos voltar aqui. Vamos iniciar novamente o DB Access. Carregou. E agora vamos lá no monitor para testar a conexão. Oracle, tá aqui, XE, configuração, bonitinho. Validar Oracle e o nome XE, que é o nome da conexão. E pronto, conexão ok. Então a gente pode ver aqui no log do DB Access que ele conectou, tá? Aqui ó, Initial Connection Checking Up. Então tá aqui Oracle, Environment XE, foi aquele que a gente botou, MemoTypes Blob, a versão do cliente do Oracle, aí aqui ele conectando no banco, mostrando as informações, ó, TNS for 64 bits, DXT, tabela tablespace padrão para temp é o temp, tablespace de sistema ao system, por aqui vai, papapá, todas as informações. Cadê o collation? Collation. Aqui tem aquelas informações. Ok.
Ok, tudo configurado bonitinho, beleza? Então aqui o meu server está funcionando. Tá, então agora como é que a gente vai saber se está funcionando corretamente ou não? Ou se a gente pode né, usar o Oracle como banco de dados do P12TST que a gente criou. Para isso, a gente vai ter que vir aqui no app server do P12TST que a gente tem, copiar esse environment e criar um novo environment. Esse environment aqui a gente vai chamar de Oracle. E esse daqui vai deixar do jeito que está aqui, é o do SQL Server, tá vendo? As informações aqui do SQL Server. E aqui eu vou mudar para Oracle. Localhost continua sendo o mesmo, do DB Access, né? O tipo de banco de dados é Oracle. O nome, o IP, o nome do banco de dados é esse daqui, localhost, onde está o DB Access instalado. A porta e o alias, no caso vai ter o XE. Então agora nesse ambiente aqui P12TST Oracle, eu vou conseguir acessar o banco de dados em Oracle. E nesse ambiente aqui eu vou acessar o banco de dados em SQL. Poderia ter uma outra instalação totalmente separada apontando para aquele banco de dados? Sim, poderia. É até o correto a se fazer. Mas isso é só para a gente ver o cara funcionando direitinho, né? Então, o ideal aqui, você pode verificar que tem um diretório para o RPO, um diretório para o Data, Proteus Data e um diretório para o System. Então, o ideal é que nunca você tenha dois bancos diferentes apontando para o mesmo System. A gente está fazendo isso daqui agora só para ver o cara funcionar, certo? Então, eu já estou com o DB Access ativo. Vou iniciar o meu P12TST. E quando eu for conectar com o meu Smart Client, vamos lá no APSDU mesmo, né? Conexão padrão e tal. E aqui no ambiente não é P12TST simples, é P12TST Oracle. E ok. Aí ele vai carregar aqui, abrir para mim. Como o system é o mesmo, são as mesmas informações de autenticação, né? Usuário sem senha. Quando eu clicar aqui em abrir, Top Connect, olha o que ele me mostra. Localhost, Oracle XE e a porta. Ok. E aqui estão as minhas tabelas no Oracle. Aí você vai falar, caraca, acabou de instalar o Oracle e as tabelas já estão aqui? Não. Não, é porque eu dei uma pausa no vídeo e copiei as tabelas para cá para poder o Proteus funcionar, senão não ia funcionar. Só para vocês verem aqui. Vamos lá, então vamos abrir uma tabela qualquer aqui. Deixa eu ver uma que pode ter dados. L1. Vamos ver se essa tem dados. Não tem. Mas você viu que abriu a estrutura da tabela direitinho no Oracle, certo? Então, beleza. Está aí feito a instalação e configuração do Oracle XE para o Proteus. Se quiserem que eu faça uma instalação apontando, acho besteira porque já tem aqui, né? Eu quero, não, eu quero agora usar o Proteus com, sei lá, Postgre. Se quiser, eu posso fazer um vídeo disso também. É a gosto do freguês. Só botar aí nos comentários do vídeo que eu boto essa configuração aí. A ideia desses vídeos é mostrar para vocês, esclarecer, né, dúvidas que a maioria dos analistas de Proteus tem. Então, se for interessante botar o vídeo lá de como configurar no Postgre, no SQL, no MySQL, coisa do tipo, bota aí nos comentários que a gente faz. Beleza? É isso aí. Até mais.